Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente falar de notícias do Fluminense. Antes, deixa eu só fazer um pedido pra fazer alguns vídeos aqui. Vocês viram que às vezes eu tô gravando com essa câmera mais ampliada, né? É o mesmo celular que eu uso pra gravar aqui, mas eu abri um pouco. E aí começou a aparecer mais pedaços do estúdio. Aqui vocês estão vendo que tem bastante, né, dos cachecóis, mas aqui não tem tantas faixas. E eu quero preencher esse espaço aqui. Então, o que eu vou pedir? Se você, igual a galera da France Flu e da Flu Lisboa, se você tem torcida e faz cachecol da torcida, fala comigo que eu quero comprar, tá? Não é nem pra me dar nada, não. Quero comprar um cachecol aí de vocês pra poder preencher com vários lugares aqui do Brasil aqui também de cachecol. Então me manda mensagem aí pra eu poder colocar mais coisas do Fluminense aqui na tela. Que aqui no canto são mais coisas de outros clubes, né? Vou botar aqui do Uruguai, que eu tive lá no jogo da seleção uruguaia, The Strongest, o jogo Inglaterra e Bélgica, que eu fui em Wembley, do Vélez, do Maradona, enfim. Então, quero preencher mais esse lado do estúdio que tá aparecendo de vez em quando. Agora sim, vamos embora pras notícias. A gente abre aqui nesse vídeo falando sobre Matias Galarza, tá? Volante da equipe do Talleres de Córdoba, que segundo o jornalista César Luiz Merlo, que é um jornalista que apura bastante de mercado, né? Muitos diriam, assim como eu citei o nosso amigo lá, o Ecrem Conur, como a série B do Fabrício Romano. César Luiz Merlo é o Fabrício Romano Sudaca, né? Dá pra dizer assim, sul-americano. O cara que dá muitas negociações de mercado, e é um cara que costuma acertar. Tem boas fontes, tá diferente lá do outro turco. Ele deu aqui, ele é colunista do UOL sobre, né, mercado da bola, e ele falou que Atlético Mineiro e Fluminense disputam a contratação do volante Galarza, que está no Talleres de Córdoba. Aí você pode virar e falar, Gabriel, eu lembro desse maluco. Esse maluco jogava no Vasco, não é? Eu lembro dele no Vasco. Então, é que eu também achei que era isso, e não é. Esse daí que tá na tela é o Matias Galarza que a gente tá tentando contratar, ok? E esse daqui, que eu vou botar a foto aí agora, é o Matias Galarza que jogou no Vasco. E aí já começa com uma curiosidade maluca que é: o Matias Galarza atual está no Talleres. Chegou ano passado na equipe de Córdoba. O jogador... esse daqui é o que tá no Talleres de Córdoba. E esse daqui, que tá com a roupa do Talleres, saiu do Talleres pro River Plate esse ano. Sim, tinha dois Matias Galarzas que se escrevem do mesmo jeito, tudo igual, e os dois jogavam no Talleres. Isso é uma maluquice, os dois da mesma posição, gente. Só que um argentino e outro é paraguaio. O paraguaio é o que tá no River Plate agora, foi o Talleres pro River Plate, que é esse daí que tá na tela. E o que a gente quer tentar contratar, que inclusive, curiosidade, os dois têm 23 anos, gente. Não é possível esses caras não serem a mesma pessoa. Mas enfim, esse daí que a gente quer contratar é volante, está no Talleres, é um pouco mais alto, o Galarza que jogou no Vasco é um pouco mais baixo, e tá no Talleres. Esse jogador aí, e é engraçado, só que eu vi, detalhe, tá? Eu vi esse tweet aqui de um rapaz lá do futebol argentino que falou: cada dia se confirma mais a teoria de que o River se confundiu de Galarza e comprou errado. Mas enfim, voltando aqui à matéria do César Luiz Merlo, isso é uma loucura, né, cara? Os dois clubes brasileiros, tanto o Atlético quanto o Fluminense, já iniciaram conversas, tanto com a diretoria argentina quanto o representante do jogador, com o objetivo de chegar a um acordo para transferência. Que tem algumas informações, né? Os dois times enxergam um jogador de potencial de crescimento e regularidade. Diz aqui, e isso daqui é a matéria. Bem, o que eu fui observar, tá? Sobre o Matias Galarza, pensando em negociação, o César Luiz Merlo já deu uma exclusiva sobre o Galarza, e eu vou tratar agora só com o Galarza, esqueçam o outro, tá? Não vou falar mais do outro. Ele já deu uma exclusiva sobre o Galarza na temporada passada, né, no ano passado, quando ele falou que seria o novo reforço do Talleres, e que a compra junto ao Ghent, né, ele na época vinha do... Epa, abri aqui a tática de amanhã. Ele na época chegava ao Talleres vindo do Ghent, lá da Bélgica, por 3,5 milhões de dólares, tá?
por 60% dele assinando um contrato até dezembro de 28. Ou seja, ele se valorizou no Tajeres, o valor seria mais alto do que isso, e a gente está falando aqui em torno de 7 milhões de euros, o valor total. Ou seja, em torno de 8, 9 milhões de dólares o valor total do jogador. Isso na época, tá? Na época. Eles pagaram 3,5 por praticamente metade. Só que se você vai na notícia e vai ver efetivamente todo o cenário, você vai perceber que todo mundo tem muitos detalhes sobre as negociações com o Atlético Mineiro. Inclusive diz que o Sampaoli já falou com o Galarza para expressar sua intenção de tê-lo na equipe, existe toda essa... Enfim, tem muitas notícias de que o Atlético Mineiro já tem negociação, etc, etc, etc. Então qual que é a situação, tá? Eu tava com o Vitor Lessa hoje de tarde, o Vitor Lessa conseguiu falar com uma fonte dele ligada ao Fluminense de que não tinha nada relacionado ao Matias Galarza nesse momento no Fluminense. Então qual que é a lógica? Provavelmente, o Matias Galarza interessou o Fluminense, houve uma conversa, mas o Atlético avançou, o Fluminense não avançou. Me parece um jogador interessante. Em campo, olhei alguns lances, me lembra um pouco o Facundo Bernal, só que é mais velho do que o Bernal e com mais experiência. O Bernal vinha muito cru, né? Tanto que até agora não rendeu, inclusive, mas poderia ter rendido, mas foi uma boa compra, mas vinha mais cru de um defensor. Ele não, ele já jogou uma Série A argentina pelo Argentino Júnior, já jogou na Europa, já foi titular na Europa, já voltou para um time que disputou coisas grandes em 2025. O Tajeres jogou a Libertadores, ele jogou 3 jogos da Libertadores, foi titular durante uma boa parte do ano, apesar de ter ficado fora um pedaço ali do meio do ano. Então, seria um jogador mais pronto, porém mais caro. Enfim, a princípio, não tem nada, vamos ficar de olho. Outra notícia que me chamou a atenção foi a da lesão do Hércules. Isso me chamou a atenção porque isso tá num vídeo da Flu TV, tá? O Hércules tem uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. E o Soteldo também, no músculo anterior da coxa esquerda, no outro músculo. Mas os dois têm lesão muscular na coxa esquerda. O Hércules vinha ficando de fora dos jogos, você vai se lembrar bem, de um jogo ou outro com o Nonato sendo titular. E o Zubeldia falava o tempo inteiro que isso não tinha nada a ver com questão física. O Hércules foi substituído até cedo num jogo recente, a partida contra o São Paulo. O Nonato entra, dá uma assistência e faz o gol, e aí, sobe a moral do Nonato e ele vira titular nos 3 jogos em sequência. Porém, o Hércules estava sempre no banco e era utilizado. Agora, a Flu TV informa, vou até botar aí na tela para vocês verem o informativo, né, dado pelo próprio Fluminense, de que o Hércules está lesionado, o Soteldo também. Problemaço pro Zubeldia nesse domingo contra o Vasco. E eu torço para que seja, vocês vão entender, né? Obviamente, eu torço para que seja um problemaço também para o Zubeldia né? Vocês já entenderam, né? Um problemaço pro Zubeldia na final também, porque significaria que teve final. Então, hoje o meu olhar pelo menos é esse. A imagem que eu falei, a qual eu me referi, é essa daí. Ó. Deixa eu botar aí na tela, a imagem da Flu TV, dizendo que o Manuel, que está com lesão no joelho esquerdo, tem o Soteldo e o Hércules também. Então, a informação do próprio Fluminense, que normalmente viria nesse domingo no press kit, né, que o próprio Fluminense manda. Mas tá aí a informação já também sobre o Hércules. Uma perda grande, tá? Porque... eu vou falar mais no pré-jogo, né? Já tá publicado aqui no canal também, mas eu acho que do Nonato pro Hércules não muda tanto assim. Mas não ter o Nonato no banco ou o Hércules no banco, aí muda. Aí muda bastante, porque muda quem entra no segundo tempo. E por último, cara, 2 notícias, tá? Ou duas não notícias, mas que são notícias, enfim, vocês vão entender, tá? Uma é só uma análise e uma pergunta, e a outra é uma notícia que eu confesso que não levei muito ainda. Mas um repórter no Twitter colocou que o Grêmio tem interesse e deve fazer uma proposta pelo lateral direito Guga do Fluminense. O Fluminense topa negociar o jogador se a proposta for interessante. Essa notícia viralizou muito e ela foi dada por um repórter chamado João Van Boysen. Eu não conheço, tá? A informação, inclusive, está aparecendo aí na sua tela agora. Eu confesso que não o conheço, então eu não tenho como referir se é um repórter com credibilidade, se é um repórter que eu confio, que eu não confio. É um jornalista brasileiro
Eu não o conheço, novamente, tá? Enfim, já tentei buscar informações, mas nenhum dos meus colegas também o conhece. Então eu não tenho como trazer aqui dizendo se é uma informação confiável ou não. É aquela informação que faz sentido, tá? Assim, o Guga ir para um outro. Ele tem uma página em que ele diariamente posta várias notícias, inclusive sobre o Igor Rabelo no Red Bull Bragantino, e que o Coritiba também sondou. São informações que eu até mandei mensagem para algumas pessoas que eu conheço que podem confirmar ou não confirmar essas negociações, mas ainda não tive resposta. Então, assim, mas você vê que é o dia inteiro, todos os dias, falando de várias negociações. Então, isso acaba me chamando a atenção até negativamente, de certa maneira, né? Então, enfim, vamos ficar de olho, porque faz sentido o Guga sair, né? Mas a informação não é porque faz sentido que vai ser verdade, né? E por último, cara, eu tava navegando pelo Twitter e passou uma informação até de uma página de negociações, dessas que replica negociações, falando que o Léo Fernandes não vai seguir no Peñarol para 2026. E aí isso me chamou a atenção, dizendo que o Peñarol, né, que efetuou a compra na época por 6,5 milhões de euros por 80% do jogador, quando o comprou do Toluca do México, aí agora estão numa crise econômica e não vão conseguir manter o Léo Fernandes por mais uma temporada. Bem, o Léo Fernandes fez uma temporada, eu diria até que boa de novo, assim, é de chamar a atenção os números dele lá no Peñarol, tá? Um jogador que passou 20 jogos no Fluminense, 6 meses, fez um gol e deu uma assistência no Peñarol, já coleciona mais de quase 60 participações em gols em 2 temporadas, jogou pouco menos de 100 jogos, e é praticamente a cada 3 jogos ele ou faz um gol e dá uma assistência, é basicamente isso. Então, estamos falando de um jogador que por lá voando e sendo decisivo em clássico, etc. Mas quer vender. O Léo Fernandes não deu certo aqui, principalmente na época, pelo estilo de jogo do Diniz, né? Era um jogador que, pro estilo de jogo do Diniz, era chamado de preguiçoso, porque tinha que correr para trás o tempo todo e não era esse cara. Porém, na frente, a gente sabe que é um cara muito decisivo, com uma perna esquerda diferenciadíssima, uma qualidade muito grande. Talvez não valha o que o Peñarol pagou, mas o Peñarol tem o Terãs lá emprestado, que está lesionado, tentar bater um valor. Você iria no Léo Fernandes? É um nome aí que de vez em quando a galera pede para eu sugerir nomes. Eu acho que numa composição abaixando bem o valor, o Léo Fernandes tem muito potencial. E uma volta agora sem o Diniz, num outro estilo de jogo, pode até favorecer, né? O Lúcio hoje corre mais do que o Léo Fernandes talvez corresse, né? Isso é bem verdade. Mas a potência que tem um chute dele, um meio de campo com Lúcio Acosta e Léo Fernandes, enfim, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.